Neste vídeo vou falar de experiências aleatórias e deterministas. Esta é uma introdução ao tema das probabilidades e reparem que quando falamos de probabilidade, nós falamos sempre da probabilidade de acontecer alguma coisa. Mas para acontecer alguma coisa, tem, antes de mais, de se realizar uma experiência. Só realizando uma experiência é que nós temos um acontecimento, não é? Bom, e por isso vamos, antes de mais, ver a diferença entre experiências aleatórias e deterministas. As experiências aleatórias são aquelas que interessam para o estudo das probabilidades, mas vamos fazer esta diferença. Sejam quais forem as experiências, estamos sempre a falar de experiências que, quando realizadas repetidamente, são sempre realizadas nas mesmas condições iniciais. Ou seja, se eu repetir alguma destas experiências que vamos considerar muitas vezes, tenho de partir sempre do mesmo início, não é? Senão a experiência já não será a mesma. Bom, vamos começar então pelas experiências aleatórias. O que é uma experiência aleatória? É aquela experiência em que não conseguimos descobrir, não conseguimos adivinhar, não conseguimos prever a priori o seu resultado. Quer dizer que antes de realizar a experiência, nós não sabemos o que vai acontecer. Isso é então obra do acaso, é à sorte, por isso é uma experiência aleatória, ok? Eu vou dar aqui um exemplo, deixem-me só dizer que quando definimos neste contexto que estamos aqui a falar experiências, nós temos que definir algo que é uma ação, portanto vai realizar-se uma ação, mas vai realizar-se também uma observação sobre essa ação. O que é que eu quero dizer? É muito simples. Se me disserem assim, numa questão, diz se lançar um dado equilibrado é uma experiência aleatória ou determinista. Isso não faz qualquer sentido. Lançar um dado equilibrado por si só, no contexto que estamos a falar, não faz sentido dizer se é aleatório ou determinista. O que é que eu vou fazer a esse dado? Por exemplo, eu dou-vos um exemplo muito prático. Lançar um dado equilibrado. Se o objetivo for observar se o dado fica a pairar nas nuvens, bom, então essa é uma experiência determinista e não aleatória, porque eu sei que ele não vai ficar nas nuvens a voar, não é? Mas, se a experiência for lançar um dado equilibrado e verificar o número da face saída, se o dado for numerado então de 1 a 6, então essa é uma experiência aleatória, ok? Portanto, quando vamos definir experiência, vamos definir uma ação e uma observação sobre essa ação. Vamos ver então um exemplo e vamos começar exatamente com exemplos simples para perceber o conceito. Lançar um dado equilibrado, numerado de 1 a 6 e verificar o número saído. Ora, esta é então uma experiência aleatória. Eu, antes de lançar o dado, não consigo dizer o que vai acontecer relativamente a esta observação, ok? Bom, eu falo aqui em dado equilibrado. Será que se o dado for viciado, já não é uma experiência aleatória? E se o dado for viciado? Bom, depende, tudo depende do relato que nos fizerem na experiência. Eu vou colocar aqui duas situações, verbalmente, em que num dado viciado nós poderemos ter então uma experiência aleatória ou não. Por exemplo, vamos supor que temos um dado viciado de tal forma que eu consigo adivinhar antes de lançar o dado o que vai acontecer. É então um dado viciado em que todas as faces têm o número 1, por exemplo. Todas as faces têm o número 1 e a experiência é lançar esse dado e observar o número que saiu. Ora, eu não preciso de lançar o dado para saber que vai sair 1 de certeza absoluta, não é? Então essa seria uma experiência determinista e não aleatória. Mas vamos supor agora que eu tenho um dado viciado, mas está apenas viciado de forma a tornar mais provável a saída de alguns números. Vamos supor que está ali limado em algumas arestas e tende mais para uns números do que para outros. Bom, mas mesmo assim, antes de lançar um dado, eu não tenho a certeza de que número é que vai sair. E por isso essa seria, num dado viciado, também uma experiência aleatória, ok? Por isso é preciso relatar uma ação e uma observação sobre essa ação. Depois nós perguntamos o seguinte: antes de realizar a experiência, eu sei o que vai acontecer? Consigo adivinhar? Consigo. Bom, então não é aleatória, ok? Não consigo adivinhar o que vai acontecer. Bom, então é aleatória. Vamos então escrever aqui apenas o que é a experiência determinista. É então aquela em que o seu resultado é conhecido antes de se realizar a experiência, ok? Exemplo típico, lançar uma pedra ao rio e verificar se vai ao fundo. Bom, nós já sabemos que se lançamos a pedra ao rio, ela vai ao fundo. Portanto, nós antes de realizar a experiência, já sabemos o seu resultado. Logo, esta será uma experiência determinista e não aleatória, ok? Bom, vamos ficar para já com esta diferença. Na parte prática terão alguns exercícios para tentar distinguir, são exercícios já fáceis, para distinguir entre experiências aleatórias e deterministas. Existe ainda um vídeo 2, onde vamos falar do espaço amostral ou espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. E, portanto, ficamos por aqui para já. Até uma próxima.